quanto vale uma rosa do deserto. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os preços das rosas do deserto. Vale lembrar que tudo que eu vou falar nesse vídeo é com relação às minhas vendas, como eu vendo as minhas rosas do deserto. O pessoal sempre está perguntando aí no canal, deixando nos comentários qual é o preço de uma rosa do deserto, como é que eu vendo, enfim, vocês que estão a fim de vender rosa do deserto e não tem a ideia, né, não sabe se basear de como vender, qual é o valor, se vocês comprou, vocês pagou o preço correto ou pagou mais caro, enfim, veja esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vale lembrar, gente, que o que eu estou falando, né, nesse vídeo, né, o que eu vou falar para vocês é como eu vendo as minhas. Eu não tô colocando preço nas plantas de ninguém, é só para vocês entenderem, se basear mais ou menos qual é o valor, se vale ou não, tá bom? Porque depende muito aí da região. Tem região que quase vocês não vão encontrar rosa do deserto. É normal, se vocês moram numa região que não vende rosa do deserto, quem tem a rosa do deserto para vender, o preço dela vai ser sempre um pouquinho cara, né? Se vocês moram em uma região que é mais comum o pessoal vender rosa do deserto, é claro que vocês vão encontrar com um precinho mais legal. Então vou deixar de conversa e vamos lá entender um pouquinho. Veja só, gente, as plantas pequenas, né? Vou mostrar para vocês aqui. Separei duas plantas, uma está no copo descartável e a outra nesse potinho aqui, ó. Plantas com 4 meses, né? Eu vendo as plantas a partir de 4 meses. Não vendo menos, porque não compensa, tá, gente? Uma planta nesse porte, né? Aproximadamente vai fazer uns de 5 a 6 anos que eu vendo com o mesmo valor. Eu não aumentei, tá, gente? Uma planta nesse porte eu vendo a partir de R$10. Vale lembrar que os cruzamentos que eu faço com as rosas do deserto que eu vendo nesse valor a R$10, gente, eu polinizo rosa dobrada com rosa simples, rosa dobrada com branca. Eu não polinizo amarela com amarela, negra com negra, para vender a R$10, tá? Que não compensa, gente. Não compensa de jeito nenhum fazer essa espécie de polinização e vender as plantas nesse porto aqui a R$10. Se eu fizer essa polinização entre negra com negra, amarela com amarela, uma planta dessa aqui eu vou vender a partir de R$20, tá? Não vou garantir 100% a cor, mas pode ter certeza que vai sair coisa boa. Mas outra coisa também não compensa tá vendendo, é melhor vocês deixar a planta crescer, florir pela primeira vez, e daí sim vocês vão separar o que vocês querem ficar para vocês e o que vocês não quiser vocês vão e vendem, né? Compensa mais vocês vender as sementes de um cruzamento assim, de que colocar a planta para germinar, ter aquele trabalho, né, de tá mudando, enfim, de tá esperando a planta crescer para pegar e vender um valor a R$10. Só um exemplo que eu estou citando aqui, tá, gente? Mas geralmente eu vendo as de R$10, são essas dos cruzamentos mais comuns, como rosa, vermelha, enfim, essas mais fáceis de vocês encontrar. Já a planta que tem um tamanho, um padrão maior, aí varia o preço, gente, vai variar um pouco, né? Se for enxertada, um exemplo, qual é a planta que é mais cara enxertada? Geralmente é aquelas que tem as flores na cor amarela, roxa, vermelha, com branco, essas cores mais exóticas, né? Essas plantas que são mais conhecidas, um exemplo a viúva negra, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender um pouquinho melhor. Aí tem gente que reclama muito, eu vejo o pessoal reclamando aí nos comentários dos vídeos, pessoal, nos grupos. Ah, Cláudio, eu comprei uma rosa do deserto e o rapaz mandou uma planta muito pequena. Paguei 35 no enxerto, 45, eu vejo muito aí o pessoal comprando o enxerto de 35 a 45 e reclama do tamanho que recebe. Gente, vocês têm que entender uma coisa, olha só.
Se vocês entrarem no site, vale lembrar que eu não tenho site de venda e não vendo rosa do deserto para enviar pelos correios, gente. Pois aqui onde eu moro, né, no estado que eu moro, Sergipe, a fiscalização é um pouco rígida e ela acaba prendendo a mercadoria, porque, como todo mundo sabe, enviar planta pelos correios tem a lei que é proibido, não pode. Aí tem gente que diz, ah, Cláudio, mas essa lei é nova. Foi recentemente que fizeram essa lei. Não, é de muitos anos, tá, gente? Não é de agora, é uma lei antiga. Porém, tem estado aí, né? Tem região que a fiscalização não é muito rígida. O pessoal vende normalmente. Aqui, aonde eu moro, como é um pouco complicado, eu comecei a vender, tomei bastante prejuízo, eu parei de vender. Não compensa, pelo menos para mim, aqui em Sergipe, vender rosa do deserto para enviar pelos correios não compensa. Se vocês moram em uma região que não tem essa complicação, aí fica melhor. Se aqui em Tobias Barreto, na cidade que eu moro, estivesse transportadora que trabalhasse com essas coisas, seria bem melhor, mas infelizmente aqui não tem. Então eu não vendo rosa do deserto para enviar, vendo nas feiras pessoalmente, tá, gente? As feiras que eu vou pessoalmente eu vendo. Nesse exato momento, quem mora aqui por perto, ah, claro, se eu queria comprar, você falou da Viúva Negra, eu quero um enxerto da Viúva Negra. Não tem disponível para venda, gente, porque como vocês estão vendo, olha só, sempre eu mostro aqui nos meus vídeos tudo que eu estou fazendo com as minhas rosas do deserto. Eu estou no processo de que recentemente eu fiz limpeza, né, retirei as folhas, estou adubando as plantas para elas se recuperar após o inverno, para receber a chegada da primavera e depois o verão. Aí sim, eu vou começar a vender as plantas quando elas se recuperar 100%. Porque se eu vender agora, não compensa para mim, gente. As plantas estão feias. E a primeira coisa que o pessoal faz quando vê umas plantas sem folhas, plantas feias, é tá colocando defeito, dizendo que não vale aquele preço, tal. Para a gente não ficar, como é que se diz, com raiva. Nem o cliente, nem o vendedor. Então eu prefiro nessa época, quando as plantas estão assim, ó, eu prefiro não vender, gente, que não compensa, tá? Só compensa quando elas estão bonitas, florindo, com as folhas normalmente, aí sim compensa. Para quem vende pela internet, compensa vender, porque a planta não vai chegar com flor, a planta, dependendo aí da longura, não vai chegar com folhas, então compensa. Mas para vender pessoalmente, assim, não compensa. Então vamos entender um pouquinho sobre o preço, né? Uma planta nesse porte aqui, ó, é comum vocês encontrar no site aí de 35 a 45 reais. Aí o pessoal reclama, ah, eu comprei, eu achei o enxerto, o cavalo é um, como é que eles dizem, um pordinho, é muito pequeno, realmente é um pouco pequeno. Mas pelo esse preço, gente, que vocês vão encontrar uma planta, o padrão é normal, um preço normal, né? Sugerido aí quem vende, né? Nesse valor de 35 a 45. É uma planta que tem aproximadamente 6 meses, 7 meses. O porte do cavalo, né, do cavaleiro, o porte do enxerto que vocês vão receber é nesse tamanho. Tem gente que quer comprar uma planta por 35 e receber uma planta desse tamanho aqui, gente. Um enxerto desse aqui, ó. Olha o porte dessa planta. Ó. Não tem como vocês comprar uma planta dessa aqui por 35 com um enxerto desse. Olha o tamanho desse enxerto, gente, ó. Olha a brotação que está aqui. Então, impossível, né? Mas o pessoal confunde. Todo site de venda, eu não tenho site, mas eu tô aqui me explicando só para alertar vocês que são seguidores do canal, né, gente? Principalmente quem quer vender. Né, todo site de venda, eles colocam o tamanho do produto, o tamanho do cavalo, o tamanho do cavaleiro. Pode ter certeza que eles não enganam ninguém, gente, né? O pessoal, porque o pessoal é teimoso, compra num tamanho e quer receber do outro, pelo preço. Se vocês querem comprar uma planta e receber com o tamanho do cavalo, já grande, a partir de 2 anos, 1 ano e meio, um enxerto bem evoluído, um enxerto bem grandão, que já dá para vocês cortar e fazer vários enxertos. Uma planta dessa vocês vão encontrar a partir de 90, 100, 120, aí dependendo da cor, né? O pessoal sempre confunde o tamanho da planta com a cor, gente. Tem planta que é grande, mas a cor não é uma cor procurada, então vocês podem encontrar um preço legal. Você já pensou só um exemplo que eu vou citar aqui, gente. Uma viúva negra, nesse porte aqui, né, um enxerto desse tamanhão, vocês comprar por 35, 45,
Tem como, gente. Se vocês encontrarem no site uma planta no valor de 35 a 45, vocês não vão receber um enxerto desse tamanho. O padrão do enxerto vai ser aproximadamente esse aqui, gente, ó. Esse é o padrão normal. Por quanto eu vendo um enxerto desse aqui? Desse tamanho, desse porte? R$40. Desse porte aqui, gente, a partir de 80, 70, 90, dependendo da cor. É um exemplo, uma Júlio César, desse porte aqui, de 90, de 80 a 90. Se for uma planta que é dobrada e não é muito conhecida, não é muito procurada, eu vou vender por esse valor? Não, é a partir de 50, a partir de 60. Então é um pouco complicado. Outra coisa que vocês têm que ver é a questão da quantidade de enxerto, tá? Olha aqui, ó. Essa planta, ela tem 6 enxertos aqui, ó. Cada galho é um enxerto. Ou se fosse tudo de uma cor, de várias cores, com certeza, uma planta que tem vários enxertos, o valor vai ser outro. Vai ser o mesmo. Mesmo o tamanho do enxerto estando pequeno, como esse aqui, ó. Uma planta dessa aqui, gente, qual a idade dessa planta? Aproximadamente 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses. É a idade desse cavalo aqui, ó. Os enxertos não tem muito tempo, mas é um cavalo que já tem uma certa idade. E além disso, são vários enxertos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 enxertos. Tudo da Viúva Negra. Qual o padrão de uma planta dessa? Vocês acham que vocês vão encontrar uma planta nesse padrão, com um monte de enxerto, por 50, por 60, por 70? Não, gente. Uma planta dessa é aproximadamente de 150 a 200 reais. É o valor de uma rosa deserto nesse porte. Aí aqui, gente, eu já tenho uma planta que tem um porte, a idade de aproximadamente, esse cavalo tem 1 ano e 3 meses, a 1 ano e 4 meses. Mas vocês podem ver que eu já trabalhei na formação dos galhos dessa planta. Eu fiz trança, tá vendo? Essa planta está trançada. Além disso, esse enxerto que está aqui, gente, essa planta, o cavalo, ele é dobrado. Ele é vermelha, uma vermelha dobrada. E além do cavalo ser dobrado, o enxerto que eu fiz aqui é um enxerto de uma planta amarela. 2 enxertos. Tá aqui, ó. A idade é bem menor do que essa. Essa tem mais enxerto, essa tem menos. Mas só se eu for vender essa planta aqui, tá, gente? O valor vai ser completamente diferente, né? Eu não vou vender essa planta pelo mesmo preço que essa. Aí o cara vai dizer, ah, Cláudio, mas essa daqui você está vendendo entre... Só um exemplo, né? Eu estou pedindo 200 nessa. Você está pedindo 200 reais nessa planta, que tem 6 enxertos da Viúva Negra. E essa amarela aqui você está vendendo por 250, por 300, só um exemplo, tá, gente? Sendo que a idade dessa planta é bem menor do que a idade dessa outra. Aí vem a questão, gente, do processo, do trabalho. Essa planta já não é uma planta comum. De você chegar em uma feira, você chegar em uma floricultura, de você chegar em um local que vende rosa deserto, vocês encontram uma planta nesse padrão para comprar, feita a trança. Então é claro que o valor dela vai ser maior, é uma planta trabalhada. A mesma coisa quando vocês comprar um enxerto, tá? Aqui, eu vou citar um exemplo, tem 2 viúvas negras. Tá feinha. Vocês estão vendo aí eu mostrando meus vídeos que eu estou fazendo manutenção nas plantas, fazendo limpeza, adubando. Esse enxerto aqui é um que eu utilizo como a minha matriz, né? Matriz assim, se entenda, no sentido de eu estar cortando para estar fazendo vários enxertos. Aqui é um enxerto da Viúva Negra. Vocês podem ver que o padrão desse enxerto já é grande, né? Já é um padrão grosso. Porém, de tanto estar cortando, ela tem um crescimento lento. O preço de uma planta dessa aqui, se fosse para vender, é um preço. Já essa daqui é outro, gente, ó. Aqui também é um enxerto da Viúva Negra, tá? É comum vocês, quando comprar rosa dessa pela internet, vocês receber um padrão de enxerto desse tamanho aqui, que eu tô mostrando para vocês. Tá vendo? É comum vocês receber desse tamanho. Olha aí. O preço dessa planta vai ser o mesmo daquela? Não é, gente. Se essa planta, só um exemplo, se ela valer 70 reais, esse tamanho, esse padrão de enxerto aqui, com certeza aquela de lá vai ser bem mais cara, porque tem mais material genético. A planta já está mais evoluída. Então, tem essa questão. Não adianta basear o preço de um por preço de outro.
a formação da planta por outra, a cor da flor, tem essa toda questão, né? Eu vou mostrar aqui só um exemplo, gente, aqui ó. Esse padrão de cavalo aqui é a mesma idade. Esses dois aqui, a mesma idade. Tem 1 ano esse cavalo. Aqui é um enxerto da CS pretinha, né? Essa flor que tá aparecendo aí, ó. Olha o tamanho desse enxerto. Tá vendo? Olha o tamanho desse enxerto aqui, ó. Tá bem evoluído. Quem comprar um enxerto desse aqui, gente, dá para fazer vários outros enxertos. Dá para aumentar a produção bastante aqui, né? Cada gema de brotação dessa aqui, ó, dá para fazer um enxerto. Olha o tanto. Olha o tamanho, olha o padrão desse cavalo aqui, né? Esse enxerto. Qual o preço de um enxerto desse? Aproximadamente 80 a 90 reais. E já eu tenho outra aqui, que é outra cor. Aí vem a questão da cor da flor, tá, gente? O padrão do enxerto é bem parecido, como vocês estão vendo aí, ó. Foi feito no mesmo dia, tem o mesmo tamanho, porém não é a mesma cor. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma planta, é um rosa dobrado, matizada. Uma planta bem bonita, porém é uma planta que não é muito procurada. Qual é o valor do enxerto desse aqui? 50 reais. Vocês podem ver que eu fiz o enxerto no mesmo dia. Ó, foram feitos no mesmo dia. O padrão, o tamanho do enxerto é o mesmo. O padrão do cavalo praticamente é o mesmo. Apenas esse aqui tá mais alto, né? Eu fiz um enxerto mais alto e esse tá mais baixo um pouco. Mas tudo tem a mesma idade. Até o tamanho do enxerto até se parece, tá, gente? Ó, 3 galhos, cresceu esse aqui também cresceu 3 galhos, mas aí você vê a diferença de preço. Por que a diferença de preço? Porque essa planta já tem uma cor exótica, né? Uma negra, já é uma planta mais procurada. Essa planta aqui já é uma planta mais comum, é uma planta que é fácil de vocês encontrar. Então o padrão de preço não pode ser o mesmo, né? Então não tem como se basear uma coisa com a outra. Tem toda essa diferença aí na questão das rosas deserto. Já para quem quer vender plantas pequenas, né? Planta que, como eu mostrei aqui no copo descartável, cadê elas? Ó. O conselho que eu dou para vocês, tá? Se vocês fizerem polinização entre cores raras, um exemplo, uma negra com negra, vermelha com vermelha, né? Umas cores mais exóticas, espera a planta crescer, a planta florir, que vocês vão ganhar um dinheirinho a mais. Não compensa vender elas nesse tamanho, mas se vocês querem vender para cavalo, né? Quer vender de uma cor que não seja muito chamativa, que vocês não vão querer, a 10 reais, pelo menos é o que eu faço aqui na minha região. Eu vendo essa planta nesse porta aqui. Eu já vendi planta até bem maior do que essa aqui, por 10 reais, tá, gente? Essa sacolinha plástica. Tinha muita planta, era de cruzamento que não era assim, não é que a planta não era de cruzamento bom, que era cruzamento que eu não ia querer para separar, né? Eu não fiz polinização, um exemplo, entre a pretinha com a pretinha, amarelo com amarelo. Então eu vendo a 10 reais a planta nesse porta aí, ó. Para vocês que tem, ficar perguntando, tem dúvida, compensa bastante vocês vender, né? Polinizar entre cores que não são muito bonitas, né? Assim, é aquelas plantas mais comuns de vocês encontrar por esse preço. E para encerrar o vídeo, eu vou encerrar com essa roxa aqui, ó. Aliás, não é roxa, ela é vinho. Já tem até um vídeo que eu mostrei essa planta para vocês. Ó. Ela tem a flor na cor vinho. Olha o tamanho desse enxerto. Olha o padrão desse enxerto, gente. Ó. Olha o tamanho. Se for para fazer enxerto, olha o tanto. Aqui, ó. Olha aí, ó. Imagine vocês comprar, cortar e tá fazendo vários enxertos. Qual o preço do enxerto desse aqui? O cavalo tem aproximadamente 1 ano, 2 meses. Esse enxerto aqui tem aproximadamente 1 ano, né? Quando eu fiz o enxerto, o cavalo já era... não era muito grande, era um cavalo pequeno. Tem até vídeo no canal, gente. Eu costumo fazer esses enxertos assim pequenos aí, que é para mostrar a evolução para vocês, né? Tem gente que pergunta qual a idade de fazer um enxerto em uma rosa deserto. Não tem idade certa, gente. A partir de 4 meses, a partir de uma planta desse tamanho, nesse porta aqui, ó, ela já estando amadeirada, você já pode fazer enxerto. Quando ela tiver com 1 ano e pouco, ela vai estar com esse enxerto grandão assim, ó, bem evoluído, tá? Cresce bastante, ó. Não tem idade certa. Porém, fazer um enxerto em uma planta pequenininha assim, ó, e vender,
aí não é muito legal, né, gente? Deixa a planta crescer, ter um tamanho legal para você estar vendendo. Aí vou encerrar o vídeo com essa flor aqui. Olha só, eu coloquei essa planta, eu fiz um vídeo tirando ela da sacolinha plástica e acabei colocando ela nesse pote um pouco maior, porque eu vi que ela ia ter uma cor de flor diferenciada. Vocês podem ver que é uma planta a partir da semente. Nunca fiz poda nessa planta, ó. O cáudice está bem enterrado, esse cáudice que é grande. Nunca fiz levantamento de cáudice aqui, ó. Tá bem grande. Olha o tamanho desse enxerto. Aliás, do enxerto não, da planta. Nunca foi podada. Olha o tamanho. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. A flor tem uma cor exótica, uma cor bonita, né? Qual o preço de uma planta dessa? Dobrada. Como é uma flor que é comum sair, gente. Essa aqui é filha da cercidão, essa que está aparecendo aí. Só que ela saiu com as folhas diferenciadas. As folhas dela é meio avermelhada, ó. Isso aqui já é da planta mesmo, tá, gente? Desde a germinação, quando as folhas começou a crescer, essa planta cresceu assim, ó. Não é nenhum tipo de vírus, não é nada, é a planta mesmo. Isso já é da genética da planta. A planta já cresceu com essa diferença aí nas folhas avermelhada. O padrão de uma planta dessa, essa planta tem aproximadamente um ano e pouco. Eu vendo elas dobradas assim, gente, a partir de R$50. R$50 que é uma cor que é mais comum vocês encontrar. A partir de R$50 eu vendo uma planta dessa aqui dobrada, sem ser de enxerto, tá? Olha aí, ó. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Esse vídeo pequeno aí para falar sobre um pouquinho da questão dos preços aí, quem tem dúvida. Lembrando que vai depender da região que vocês moram. Vai depender da cor da planta, tá? Quanto mais a planta tá na mídia, né? Uma planta reconhecida, é uma planta procurada, é que o valor do enxerto é maior. Um exemplo aqui, ó. A viúva negra, né? Ela tem um valor... Não é uma planta fácil de vocês encontrar. E quem tem para vender, o padrão de preço dela é a partir de 70, de 80, 90, 100, dependendo do tamanho do cavalo, dependendo da idade. Vocês podem até encontrar a partir de R$50, a partir de 60 ou 45, como eu falei. Mas o padrão do cavalo vai ser esse aqui, gente, ó. Vocês não esperem que vão comprar uma rosa deserto enxertada viúva negra por 45, né? E receber um cavalo nesse porte, gente. O cavalo vai ser esse aqui, ó. Conhecido como pangaré, um cavalinho pequeno. Um cavalo bem pequeno. Uma planta num porte desse não tem como, não tem cabimento a pessoa vender por 35. Então, se vocês comprar uma planta por 35, 45, não vão achar que vai receber uma planta desse tamanho, que não tem como, gente. Não tem lógica. E também não adianta estar xingando o vendedor, gente. É claro, né? Se é o preço, quanto menor é o preço, menor é a planta, menor é o cavalo, né? O cavaleiro, menor é o enxerto e menor é o cavalo. Quanto maior é o preço, com certeza o padrão da planta vai ser maior. Também o tamanho do enxerto aqui, gente, vai ser bem maior, como vocês estão vendo esses aí, ó. O padrão dos enxertos desse aqui, ó, grandão, como vocês estão vendo aí, ó. Cavalo a partir de 3 anos, 2 anos e meio, né? Tem cavalo aí que tem aproximadamente 4 anos. O padrão de preço, dependendo da cor aí, é a partir de 150 a R$200, tá bom? Muito obrigado, fica todos com Deus e até o próximo vídeo.